Agora sim. Agora estamos foi. ao vivo e agora foi. Estamos ao vivo e direto no Facebook, hein? Tamo que tamo aí. Beleza, agora sim, só para esfriar ou esquentar essa noite gostosinha que tá aí, né? Bom, Exatamente. já estamos com uma galera aqui no nosso chat. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos entrando. E já tem fã, já tô vendo que tem fã aqui, mas eu só mostro no finzinho, viu? Eu não tô vendo os comentários, não. A gente gosta de deixar um suspense, que quando o pessoal xinga, maltrata, aí a gente coloca no fim. Pelo amor de Deus, vai xingar não pode, né? Brincadeira. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live da Fundação Lar de São Bento, Casa do Macário. Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma vez, uma super, hiper, mega live com uma pessoa sensacional, a nossa amiga Caroline Oliveira Gomes. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, Carol. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, você, o Caio, a André Lúcia também que está participando, que foi parte desse convite, todo mundo da Dom Macário, né? Que estão aqui. Sim. Vamos que vamos. Bora. Boa noite, Caio. Boa noite, João. Boa noite, Caroline. Boa noite. Hoje a gente vai tratar um assunto bem bacana, né, João? Que às vezes é muito esquecido, né? E muitas vezes é um assunto invisível, né? Que muitas pessoas acabam não conseguindo ver. Mas vamos, que vai ter muito papo, muito assunto, e a gente vai aprender bastante hoje. Certeza. Beleza, só deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal do chat aqui. Galera, tá tudo bem com áudio? Tá tudo bem com vídeo? Porque a semana passada a gente teve um probleminha aí, deu umas travadinhas. Se tiver tudo jóia, aí alguém pode colocar um ok para a gente, só para a gente dar início, por favor. Sacanagem, eu não consigo ver os comentários mesmo, né? Tudo ok, bora lá. Beleza, obrigado. Vamos nessa. Então, hoje nós estamos aqui com a Caroline Gomes, mas a primeira pergunta é: quem é Caroline Gomes? O que faz Caroline Gomes? O que se alimenta Caroline Gomes? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Como eu já falei, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Bom, quem é Caroline hoje? Sou uma menina de 33 anos e formada em fonoaudiologia, né? Muito grata pela profissão que eu tenho. E hoje eu trabalho tanto na área da educação quanto na área de fonoterapia com clínica com crianças autistas e com crianças deficientes também, que é a inclusão dessas crianças com deficiência, e também no consultório. Então, eu sou muito grata por trabalhar com essas crianças, né, e eu falo que hoje eu não me vejo fazendo mais nada do que trabalhar com elas. Então, eu sou muito grata por isso, e estamos aqui. Hoje, eu falo que houve muita luta para estar aqui, graças a Deus aos meus pais, que acreditam em toda a minha família, amigos, e é uma luta constante para tentar ver o desenvolvimento de cada criança, de cada pai também, porque a gente tem que pensar nos pais antes de também pensar nessas crianças, e trazer elas sempre para um desenvolvimento, pensar nas alternativas possíveis para que tudo isso aconteça de uma forma muito leve. Então, eu sempre acredito que existem formas leves de lidar com todas essas questões de deficiência, barreira, e eu sempre acredito na questão do potencial de uma criança. Bacana, então a gente vai saber essas formas leves aí. Mas eu vi o seu currículo, tem coisa de música terapia, um negócio assim. Então, eu dei uma pesquisada eu sou formada, né? Tenho especialidade em linguagem infantil, pós-graduada em distúrbio do espectro autista, e agora eu estou fazendo graduação de musicoterapia, que é uma coisa que dá muito certo. Eu faço junto isso um trabalho também unificado, mas também trabalho muito com os meus estagiários, e a gente vê o quanto isso é
capaz de trazer a criança muito mais rápido do que você colocar simplesmente uma música na caixinha ou um celular e deixar tocar, né? Então, hoje eu me interesso pela fonoterapia, com a musicoterapia e todas essas bagagens aí que envolvem para desenvolver essa criança de uma forma muito lúdica, que ela entenda que aquilo não vai ser uma coisa de eu vou ser desse jeito, uma coisa muito sistemática. Eu acho que quanto mais livre ela puder entender que ela pode desenvolver, é melhor. E a música traz muito isso, o TEA me traz muito isso, a linguagem infantil me traz essas questões. Eu também sou especialista em método ABA, que é um método aplicado comportamental, né? Então, a gente trabalha todos esses comportamentos da criança, desde o início até onde a gente já consegue desenvolver, e vai trabalhando cada vez mais, né? Esses pontos que elas nos trazem. Eu falo sempre que a gente não precisa trabalhar a queixa, e sim sempre trabalhar o que a criança nos traz, que é importante, né? Trazer isso. Não, eu vou olhar somente a queixa da criança e eu vou trabalhar em cima dela, mas tem outros fatores lá atrás que traz o sensorial, todos os aspectos que precisa ser visualizado antes de a gente trabalhar a queixa específica, né? Então, tem muitos fatores aí que puxam. Caio, quando é assim, eu deixo para você, amigo. Eu vi, cara, eu vi que você demorou para soltar ali o microfone. Eu falei, eita, nós, acho que sou eu que tenho que ir, hein? Bom, então, para a gente começar, né, a começar a entender, eu sei que tem muitas nomenclaturas que o pessoal não conhece, eu, praticamente, não conheço, então a gente vai indo de picadinho para a gente poder entender da melhor forma possível. Caroline, como surgiu, né, isso? Você sempre quis trabalhar com a deficiência? Você sempre pensou nisso? Como surgiu, né? Como foi essa caminhada para você na verdade, começar a trabalhar com isso? Eu nunca pensei em trabalhar com crianças. No início da minha faculdade, eu sempre pensei em trabalhar com crianças assim, neurológicas, com adultos neurológicos, tanto que eu saí da faculdade e fui fazer os aprimoramentos na Santa Casa de Motricidade Oral e disfagia, que eu queria simplesmente trabalhar com os neurológicos. E aí o destino da vida foi me trazendo, dentro da clínica, muitas crianças para trabalhar. E aí eu fui gostando desse processo de linguagem, fui me especializando, e hoje foi num simples start, né, não, é aqui que eu me encaixei, é aqui que eu preciso fazer, é aqui que eu vou ter que ir mesmo, e eu não me via fora dessa rotina de estar com a criança, tanto que muitas vezes falam, quem é a criança da terapia? É você ou a sua criança? Eu falo, as duas. Porque o importante é a gente interagir, ter essa comunicação com eles, que é muito importante. Então, eles trazem eu falo, a gente está lá para ensinar muitas vezes, mas a gente mais aprende do que a gente ensina. Então, eu fui aprendendo muito com essa questão de atender crianças, o que ela me trazia, o que aquela pureza da energia delas é muito gratificante. Então, aí eu comecei a ver que o meu lugar era no infantil. E assim fiquei, fui me especializando para não sair mais. Então, é uma coisa que eu tenho muita gratidão e muito amor em trabalhar com essas crianças. Eu falo que sem elas hoje não tem como. Elas são literalmente as minhas forças para conseguir lidar com todos os desafios que a profissão nos propõe, né? João, uma coisa que é bacana, né, cara, a gente, muitos que estão nessa área ou que faz parte da assistência de alguma forma, nunca imaginou trabalhar, mas quando trabalha não quer mais sair, né? Eu posso falar por mim que é muito isso. Eu entrei na assistência e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa se não for isso, né? Isso é bem bacana. Quando a gente entra na assistência, esse cuidado, né, de você estar ali se preocupando, ouvindo a história do outro, e aí você começa a trazer isso para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, é incrível, né? Eu falo que eu gosto de ter muitas parcerias com as minhas mães. Isso é o primordial para mim. Não existe terapia se não tem parceria com essas mães ou com os terapeutas ou com os profissionais que dão essa assistência. Então, eu falo que é primordial a gente entender todo o processo, né, que envolve para estar naquele jeito. Não adianta só falar para você, eu vou trabalhar, como eu falei no começo, a queixa, a mãe
está com o processo, a terapeuta não está alinhada com uma outra, e isso acaba afetando somente ela, né? Então, a gente tem que pensar nessa assistência de uma maneira geral. Se você não pensa, não tem como você reagir ou ter um processo, uma evolução rápida. Você sempre vai batendo na mesma tecla em vários terapeutas, porque cada um vai pensar de uma forma, cada um vai achar o que é eficaz para ela, né? Então, eu vou defender o que eu acho eficaz, o outro terapeuta vai, mas se você alinha com todos e falam todos a mesma língua, é diferente, porque você começa a ver realmente resultados mais positivos. A mãe começa a entender que existe possibilidades de acontecer mais coisas com os filhos delas, porque muitas vezes elas ficam desacreditadas por falta de informação, não é por conta de, eu não quero, mas sim porque existe a carência de informação, muitas vezes, que precisa estar aí, né? Se você não passa essa informação, elas nunca vão entender que para eu ter tantas terapias, eu preciso ter isso. Para eu fazer aquele processo, eu preciso ter aquele outro, né? Então, a assistência hoje é uma coisa que me encanta muito, eu faço com muito amor, eu gosto de ouvir todas as minhas mães, eu gosto de entender, eu gosto de puxar lá do comecinho para saber por que tá assim, o que não, porque eu acho que isso é fundamental, sabe, para o desenvolvimento da criança. Você entender aonde você pode chegar com a sua criança. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi, que agora eu preciso arrumar as coisas aqui. Então, se eu tenho uma criança porque o fonoaudiólogo, por exemplo, ele trabalha a fala e a audição, correto? Não só. Não só? Mais coisas? A fonoaudiologia em si, ela trabalha a comunicação do ser humano. Então, seja qual for ela. Então, a gente vai trabalhar de como mastigar, de como engolir, de como falar, de como se comunicar com comunicação verbal e não verbal. Então, a audição também, a escrita, né? A gente trabalha nessas questões de, eu estou deglutindo bem, não estou, parte de odontologia para ver a questão da boca, abrir, musculatura, paralisia facial, neurologia. Então, assim, existe um mercado muito grande dentro da fonoaudiologia, e todos entendem, você é fono, você faz aquela pessoa falar. Não é só isso que a fono faz. A fono agrega muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem e não sabem. Então, a gente tem leques de funções, e isso é primordial, porque a gente trabalha especificamente com a comunicação, e a comunicação não está só baseada em falar e ouvir. Você tem que entender essa comunicação, você tem que desenvolver ela, saber como lidar com elas. Muitas vezes a gente faz o trabalho de comunicação alternativa, que é trabalho de pranchas com figuras, né? Então, as crianças que não conseguem se comunicar verbalmente, elas trabalham com essa prancha de comunicação alternativa. Então, a gente também trabalha o método de ensinar como se comunicar com o próximo com essas pranchas de figura, né? Então, é importante entender que existe um leque de opções, que não é somente o falar e o ouvir, e que tem muitas outras coisas que a fono agrega aí, e que pode, né, fazer a evolução dessas crianças de uma maneira geral. Pera que eu tenho uma aqui, peraí. Nossa, hoje, olha, só não querendo te assustar, Carol, se prepara, porque já tá chovendo perguntas aqui, tá bom? Vamos lá. Tá chovendo. Pra gente poder organizar, né, pra gente começar a desenvolver nosso entendimento, né? Então, você já contou pra gente como você entrou, né, como foi, como você fez. Eu queria que você falasse, assim, de uma forma bem simples, né, porque a gente não conhece as nomenclaturas e tal. Como é o processo? Tá? Hoje você tem a sua clínica e hoje também você faz a inclusão, né? Como é o processo? Então, vamos supor, você está lá no seu espaço, a mãe chega e apresenta a criança, ou a mãe chega e ela não aceita a criança. Então, como é esse processo de inicialização para você poder entender e começar a trabalhar com a criança?
Primeiro de tudo, o processo, seja na inclusão da prefeitura quanto na inclusão do privado, a gente faz uma anamnese. O que é anamnese? A gente levanta a coleta de dados com essa mãe. Então, a gente pergunta tudo que a gente precisa perguntar sobre essa criança. E também coisas da mãe. Então, a gente literalmente faz um levantamento de dados. Depois desse levantamento de dados, a gente começa a entender a criança, que é a avaliação, né? A gente faz essa avaliação, entende, ela já traz uma queixa, já baseada, ele não fala, ele não se comunica, ele não consegue fazer isso ou isso. Um exemplo. E aí, o que acontece? A gente faz essa avaliação para entender realmente aonde que está ali o potencial e onde não tem o potencial, mas eu sempre falo que a gente tem que focar no potencial, porque potencializa o que não está funcionando de uma forma adequada. E aí, depois desse processo de avaliação, a gente conversa também muito com as mães para passar esse feedback do que aconteceu. E aí também vem essa questão de aceitação, por que não aceita, o que acontece, e aí eu muito faço esse direcionamento. A gente tem que seguir por esta linha de terapia, a gente vai fazer tanto tempo de terapia, ou a gente precisa procurar um acompanhamento. Muitas vezes nas escolas a gente vai até as escolas, primeiro avalia o aluno, conversa com o professor, conversa com o estagiário, conversa com a diretoria, toda a unidade de gestão dentro da escola, a gente conversa para alinhar como trazer esse aluno para dentro de sala, né? E a mesma coisa é para alinhar essa criança dentro da clínica, dentro do consultório, que não é diferente. Às vezes a pessoa fala, mas o consultório particular é diferente de quando a gente inclui a criança dentro de uma sala de aula na questão municipal pública. Depende do ponto de vista de cada um, né? Eu penso muito desta forma. Se você tem uma linha de trabalho, você vai seguir essa linha de trabalho sempre. Então, resumidamente, a gente trabalha com essa avaliação, o feedback de direcionamento para os pais, feedback para os profissionais que estão envolvidos, que eu acho que é importante a gente entender que todos os profissionais têm que estar envolvidos e alinhados de uma forma correta, porque senão não acontece, né? E depois começar a trabalhar com essa criança, ver o que precisa, quais são as prioridades hoje para a gente focar, se é comportamento, se é realmente a fala, se é a comunicação que realmente está mais gritante ou não. Então, tem todos esses processos que a gente tem que fazer o entendimento. Basicamente é isso. Já acabou a live já, João? Já acabou? Já pode ir embora? Eu acho que... Já pode ir embora? Eu acho que eu vou ficar para ouvir. Carol, vamos começar aqui com a pergunta das galera, beleza? Vamos que vamos. Nós temos aqui uma do Renan. A satisfação por se tratar de crianças te traz uma sensação maior de dever cumprido, de certa forma? Sim. Eu falo que eu fico muito emocionada em trabalhar com elas. E a satisfação é enorme mesmo. Eu falo que eu sou muito grata todos os dias por conseguir trabalhar com as minhas crianças. É uma gratificação e satisfação que você não consegue explicar, né? É uma coisa que você só vê assim. Quando ainda você começa a ver as evoluções, você chora muitas vezes, choro constantemente com as mães, com essa pequena vitória, porque as pessoas falam, mas ele só conquistou isso. Mas eu sempre ouvi uma frase que é o seguinte: das pequenas a gente consegue as grandes, né? Então a gente precisa entender que para a gente ter alguma conquista, a gente precisa pegar o pequeno para depois a gente começar com o grande. Não adianta eu já querer fazer um monte de coisa e não pensar no pequeno, que ainda está lá, né? Escondido, atrasado. Então eu falo que esse desenvolvimento e estar com elas é uma coisa que não tem muita explicação. Eu falo que é muita gratificação mesmo por estar trabalhando com elas. Porque eu não me vejo trabalhando em outra função hoje que não seja nessa inclusão com essas crianças com deficiência. Estou meio perdido aqui porque tá difícil, mas tudo bem. Vamos que vamos. Tem mais uma aqui. Amanda Barbosa. Gostaria que a Caroline comentasse sobre o trabalho multidisciplinar no atendimento às crianças.
há dificuldade em se estabelecer parcerias com outros profissionais durante o acompanhamento? Sim. Trabalhar com equipe multidisciplinar exige realmente ter muito diálogo, depende muito do outro, né? Como a gente já falou, é uma equipe multi. Mas quando a equipe está muito alinhada, dá muito certo. Por isso que eu falo que é importante todos estarem alinhados, porque quando não está, cada um vai fazer da forma que acha eficaz. E aí que atrapalha o desenvolvimento da criança. A gente não consegue falar a mesma língua, né? Que a gente precisa focar nisso, mas eu quero focar naquilo porque eu acho que aquilo para mim é prioridade. Ou eu acho que para aquela pessoa pode ser prioridade. Não, qual é a sua prioridade, qual é a minha? E vamos tentar alinhar todos de falar de uma forma legal, alinhado, tudo certinho. Eu trabalho com equipe multi e dá muito certo esse processo de comunicação, porque a gente consegue alinhar, por exemplo, eu tenho uma criança com aspecto sensorial, então a integração sensorial trabalha esses aspectos, eu trabalho os aspectos da comunicação, e aí vem a TO, que trabalha também os aspectos da alimentação, e junto com isso, para não gerar toda essa frustração, vem a psico. Então, a gente trabalha todos esses aspectos de uma forma, um ligando ao outro, que é importante ter isso. Quando a gente não tem, realmente atrapalha. Então, por exemplo, se você tem uma fono em um específico lugar, uma TO em um outro, e psico em outro, é importante que elas consigam se conversar, pelo menos uma vez ao mês, para alinhar como que está a criança, o que precisa melhorar, ou de 15 em 15 dias, porque esse processo é importante, porque uma pode fazer uma coisa que te ajude, você desenvolve outra que pode ajudar, e assim por diante. É um loop de informações constante, é uma roda que você vai, é um ciclo, né, na verdade, que você vai totalmente passando um para o outro. Se não tem isso, fica muito defasado o atendimento. Pegando esse gancho, né, que você falou dessa roda, disso tudo, você acredita que quanto mais cedo a família aceitar essa deficiência, talvez mais rápido, ou o processo ele é melhor desenvolvido? Sim. Hoje, o pessoal tem falado muito que hoje está aparecendo muitas crianças com deficiência, né, dentro da área da saúde. Mas, na verdade, já existia isso. Só que não tinha informação para que elas compreendessem os tratamentos, as formas. Então, sempre tinha, a criança que não fala, a gente espera até os 5 anos. Não, gente, não espera. Não pode esperar. Quanto mais rápido, melhor a intervenção precoce. É famosa intervenção precoce. Quanto mais rápido, melhor. Porque a gente tem um marco de 0 a 6, de 0 a 6 anos. Ali a gente tem a neuroplasticidade, que é o quê? Ligamento, criação dos neurônios. E aí, se a gente não pega para desenvolver tudo que a gente precisa desenvolver para ela aprender nesse período, chega depois dessa idade, a gente tem muito mais dificuldade de trabalhar com essas crianças, né? Então, fica impossível, às vezes a gente vai gastar muito mais tempo do que a gente gastaria se a gente estimulasse mais cedo. Então, a busca de intervenção precoce hoje é muito importante, ver que está alguma coisa fora do marco do desenvolvimento da criança, com relação à fala, motor, de uma maneira geral, é interessante buscar a equipe médica, os especialistas, para começar a fazer essa intervenção rápido, porque quanto mais cedo, melhor sim, porque ela desenvolve mais rápido coisas que poderiam estar mais atrasadas e aí lá para frente não vai estar tão atrasado. Pode ir, pai. Eu estou me atrasando. Mas tudo bem, vamos lá. Élica Araújo, como você se vê na profissão daqui 10 anos? A Élica, ela é minha estagiária. Pode. Eu posso completar? E como vai ser essa profissão daqui a 10 anos? Eu me vejo fazendo muitos trabalhos sociais dentro de multiplicar com os pais, né? Eu vejo daqui 10 anos fazendo esses trabalhos de multiplicação como eu estou fazendo aqui hoje. Eu acho que o meu foco maior sempre foi tratar as crianças e os pais juntos. Então, eu defendo muito isso, que 10 anos eu também terei com esse projeto, estarei lá, né, lutando por ter um desenvolvimento e uma informação maior do que eles podem
fazer e direcionar. E dentro disso, eu acho que, como que vai ser essa questão da deficiência? Olha, para ser bem sincera, eu acho que hoje está existindo muitas tecnologias, muitas pessoas que hoje estão se importando em lidar com essa questão da deficiência, coisa que anteriormente não tinha tanto. Então, possa ser que amanhã esteja mais avançadas as tecnologias para lidar com esses tipos de crianças, os estudos sejam melhores e mais precisos. Então, eu acredito nisso porque eu também gosto dessa pesquisa, eu gosto do estudo, então eu acredito que seja, daqui 10 anos, uma questão de estudos e métodos mais objetivos, né, mais precisos, coisas que não demorem tanto tempo para a criança ter um desenvolvimento, que é o que eu também acredito. Bacana. Posso ir mais uma, Caio? Manda ver, manda ver. Eu tinha uma aqui, mas eu vi que tem bastante ali. Deixa o pessoal comentar, depois a gente comenta por cima. Boa. Tem mais uma da Amanda. Caroline, infelizmente há propostas do governo para retorno das salas para os especiais, algo que vai na contramão da inclusão. Por favor, pode comentar sobre a importância de incluir e não segregar pessoas com deficiência? Claro, com o maior prazer. A inclusão da criança, quando a gente fala de incluir, é trazer ela para a sociedade de uma maneira geral, com deficiência, até as mesmas com não deficiência. Então, essa questão que está hoje, né, muito no debate aí de colocar as crianças em sala especial, eu falo que é o seguinte: hoje, a criança precisa ter a visão do próximo. Se você tem a visão do próximo no mesmo perfil que você sendo deficiente, o que você pode agregar com isso? Né? O que você vai conseguir de evolução do seu filho por estar naquela questão de ele está na escola especial, e aí ele precisa estar ali porque tem profissionais mais específicos sabendo trabalhar. Eu também não duvido disso. Só que a criança hoje, para desenvolver, ela precisa da imitação também. E a partir do momento que a gente tem a imitação, se você vai imitar uma criança do mesmo perfil que o seu, você automaticamente não vai desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Você vai continuar dentro de uma faixa padrão. Então, eu acho que a inclusão da criança com deficiência e agregar é muito importante, porque eu estava ouvindo um vídeo que hoje, isso já é muito tempo atrás, e querendo ou não, a gente colocando essa questão de colocar nas salas especiais, a gente está regredindo novamente aqueles aspectos que a gente conseguiu com muita luta, né, e que hoje também é difícil você colocar uma criança com inclusão. Paradigmas de, né, com deficiência, sem deficiência, às vezes alivia um pouco hoje, mas ainda é uma barreira muito grande, né, os familiares, as pessoas passam por umas dificuldades muito grandes para lidar com a sociedade de uma maneira geral. E assim, tem que dar satisfação todo o tempo, toda hora para a sociedade de que a minha filha precisa, ou meu filho precisa estar incluso. E por que precisa estar incluso? Gente, ele é ser humano como qualquer outro. Ele precisa estar incluso, independente do que ele tenha, né? Então, isso é importante entender. Porque, você vai colocar numa sala especial, você às vezes vai limitar essa criança de ter várias oportunidades que o outro pode te mostrar. Então, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, só que ele não vai conseguir porque ele tem uma pessoa do mesmo perfil, né? Então, isso é muito difícil, você falar sobre essa questão de sala especial e esquecer todo o trabalho que o pessoal está fazendo com deficiência, os profissionais que se especializam para fazer essa inclusão, né, que trabalham muito na luta de ter essas crianças dentro de escola, dentro de qualquer lugar que seja no canto do nosso país, né? Então, é importante mesmo a gente priorizar e entender que a criança deficiente, independente da deficiência que ela tem, ela precisa ser inclusa em qualquer canto, né? Então, não é porque a gente hoje tem crianças com deficiente, por exemplo, hoje está tendo muito o símbolo do autismo em alguns lugares, para entender que a criança ela é deficiente também. Mas, para ser bem sincera, a gente nem precisaria ter símbolos, né? A gente precisa entender que ela é um ser humano como o outro. Ela só pode ter... Você pode ter uma capacidade, mas ela também tem outra capacidade. E a gente saber entender esses aspectos de capacidade, porque muitas vezes, ele tem uma deficiência, ele não é capaz de fazer nada. Muito pelo contrário. Às vezes ele pode te dar muito mais do que você consegue dar para ele. E é isso que as pessoas têm que entender. Que
é dessa forma, precisa ser dessa forma, porque se não for desse jeito, gente, a gente vai começar a regredir novamente com a questão da deficiência, as pessoas vão entender que existe um espaço só para eles, um espaço só para outros. Não, os espaços são o mesmo para todos, né? Então, é inclusão, não é exclusão. Pegando esse... Tá pronto aí, João? Tá tudo bem aí? Não, eu vou me mutar aqui. Pegando esse gancho, né, nós vimos como é o processo, né, que você explicou para a gente, vimos também que a família é importante, a aceitação, para que o processo seja mais rápido, né, seja melhor, e quando isso tudo acontece, né, então o processo é bem feito, né, tudo certinho, quando que essa criança, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, se não for, né, por gentileza, você pode me corrigir, quando que ela está apta a ser inclusa, ou voltar à sociedade, se essa é a palavra correta que eu utilizei. Na verdade, está correto, ela ou inclusa ou apta. Na verdade, a gente não para, eu necessariamente falo por mim, a gente não para pensar em quando ela terá que ser inclusa. Não existe um período e um fator, eu vou ser inclusa em tal momento, né? Porque se a gente for visualizar, ele tem que desenvolver por um tal, chegar nessa fase, ele pode ser incluso, então se ele não chegar, ele nunca será incluso, né? Então, eu penso que da seguinte forma, a gente tem que trabalhar os aspectos que ele apresenta dificuldade naquele ambiente. Então, a gente vai trabalhar aquilo mais especificamente. As mães trazem, Carol, ele está tendo dificuldade disso, a escola traz, olha, está tendo dificuldade daquilo, as terapeutas também trazem. Então, a gente vai tentar trabalhar esses aspectos para que ela consiga ficar inclusa naquilo de uma forma mais leve para ela também e mais leve para quem está próximo para ajudar. Então, a gente trabalha especificamente dentro do ambiente. Eu sempre acredito muito que o ambiente ele é enriquecedor. E se você não tem um ambiente enriquecedor, você não consegue trabalhar quase nada. Então, a gente precisa também trabalhar o ambiente e ver o que a criança nos traz dentro daquilo. Se a gente depender de uma faixa etária ou alguma coisa que precisa, a gente nunca vai conseguir incluir ninguém. Lá no Dom Macário, né, quando a gente atende uma criança com deficiência, eu costumo sempre dizer assim para eles, né, às vezes eles estranham, né, tal. Eu falo assim, pessoal, né, a tal criança tem a deficiência, mas se a gente for pensar de uma forma mais fria assim, cada um de nós temos uma deficiência. Eu, por exemplo, eu sou daltônico, então essa é a minha deficiência. Ou, por exemplo, eu não sei cantar, essa é a minha deficiência. Sim. Aí eles começam a entender que é algo natural e não diferente, né, ruim. Exatamente. É só algo natural que algumas pessoas têm. João, pode seguir. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Carol, você tá maravilhoso, João. Não, tá tudo certo. Ele tá perfeito. Perfeito. Desculpa, é que tá envolvente aqui. A conversa tá envolvente. Vamos lá. Náglia França. Olha, Nájila. Qual o seu maior desafio no dia a dia com os pais e as crianças? E eu tenho uma aqui, eu não sei se é a mesma coisa, vamos ver. E da Priscila Siqueira. Qual o maior desafio encontrado até o momento? Dá para separar ou você, sei lá, qual é o maior desafio do dia a dia? E qual o maior... e o desafio... Eu acho que o maior desafio com os pais e as crianças, eu vou falar precisamente com os pais, né? É a aceitação, né, de aceitar que precisa ir, de aceitar que precisa cuidar, porque eu falo que o desafio com a criança a gente nem tem, porque quem limita as barreiras são a gente, somos nós adultos. Se a gente limita isso, automaticamente a criança que não tem ação nenhuma, ela vai ficar paralisada. Então, se a gente não tem muita aceitação dos pais com relação ao que a criança tem como deficiência, isso já é um desafio. Porque a gente precisa cuidar primeiro dos pais, que muitas vezes a gente faz na prefeitura, a gente precisa ainda abraçar os pais antes, cuidar deles, para depois a gente começar a pensar nessa criança. Porque se eu não tenho os pais comigo, muitas vezes não dá certo, porque eles não acreditam. Então, se eles não acreditam, eles não vão para terapia, eles não vão levar para fazer os acompanhamentos, eles não vão levar para fazer inclusão na escola, eles vão te ouvir sim,
eles te ouvem, mas é um ouvir que não traz aquela questão, sim, eu posso, né? O meu filho e minha filha também podem. Não traz isso, né? Então, eu acho que existe muito esse aspecto de primeiro, o desafio maior é cuidar desses pais que muitas vezes eles estão muito resistentes a entender qual é a importância da criança e por que a criança está ali e o que ela precisa. Então, esse é o maior desafio que a gente tem hoje, eu tenho, né, precisamente, para conseguir que a criança siga. Porque depois que a gente consegue com os pais, eles mesmos, as crianças vão começando a dar um resultado, tipo assim, o pedido de socorro é literalmente gritante das crianças. Não, socorro, preciso de ajuda. E quando os pais realmente falam, não, agora eu vou abraçar, você vê que eles ficam até mais leves, mais evolutivos. Bacana. Então eu posso colocar essa da Priscila como... Qual o maior desafio encontrado até o momento? O maior desafio que eu encontrei até o momento foi realmente lidar com todas essas crianças, né? E como lidar, e como desenvolver todo o tempo, toda hora, que não fique sempre padronizada num método específico. Esse meu desafio no momento é sempre trazer algo que eu consiga ver o sorriso dessas crianças, ver o momento delas de, obrigada, mesmo que não seja falando. Então, eu falo que este momento é algo que eu tenho todo o tempo, é trazer algo diferente para que aquele estalo que ele precisa seja muito mais rápido do que não tinha antes, sabe? Para a gente não perder muito tempo no desenvolvimento dele. Então, eu fico muito com essa questão, o desafio do momento é esse, eu estar ali querendo entender como que é e tentar desenvolver de uma forma muito mais prática, não trazer tanto o abstrato, né? Eu tenho uma linha de trabalho que eu trabalho com a Maria Montessori, que ela traz muito o concreto, né? A criança tem liberdade para fazer as coisas, mas ela também trabalha o concreto. Isso é muito importante, né? Você entender que ela tem uma liberdade, ao mesmo tempo que ela precisa ter a liberdade, ela precisa também saber regras e limites. Então, esse movimento de fazer conjunto e unificar é um desafio constante hoje no momento para mim, porque muitas vezes a gente não consegue lidar, elas ficam muito desorganizadas de uma maneira geral, né? Então fica difícil saber lidar com essa situação muitas vezes, né? Porque elas batem, elas gritam, elas xingam, elas querem morder, elas auto se agridem. E, querendo ou não, isso é difícil você ver. Por mais que eu sei que ali é o momento que eu vou conseguir verificar exatamente o que ela está me pedindo e o que eu preciso trabalhar. Muitas vezes as pessoas falam, ela está nervosa, ela está brigando, ela está batendo, não fica do lado. Gente, muito pelo contrário. Eu falo que às vezes eu gosto que eles comecem a bater, a querer morder, porque eu vou saber exatamente o momento aonde que eu preciso trabalhar e o que afetou a frustração dele para ele chegar nesse nível de tipo, tô pedindo socorro para você. Então eu falo que esse é o maior desafio que eu tenho até o momento, de estar ali constantemente tentando resolver o mais rápido para não perder tempo também deles, sabe? Porque eu sei que isso é primordial para eles, especificamente. Você falou uma coisa bacana, né, em relação a limites. Eu não vou dizer no geral, né, mas a gente percebe que algumas vezes, né, a sociedade ela acaba vendo o deficiente com dó, né, vê aquela pessoa e fala, tadinha dessa pessoa, né, e eu queria que você, né, eu sei, né, eu sei que não é isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para a gente começar a quebrar essas correntes de sempre ser ele não existe. Ele não consegue. Muito pelo contrário. Ele não tem essa questão de não existir fazer. É você que limita isso para a criança. Ele não consegue fazer isso. Eu vejo que ele não está conseguindo falar. E esquecer também que a criança compreende, por mais que ela não entenda, ela não consiga se comunicar da forma que você se comunica com ela, muitas vezes ela compreende o que você está falando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque você acaba direcionando um comportamento para a própria criança fazer, sem saber, indiretamente. Então, essa questão de entender regras e limites está muito envolvido com isso. Você entender que a criança existe potencialidades e capacidades. Se você consegue compreender isso,
vocês vão abrir um leque de opções que ela tem e que você não conseguia entender. Então, e é aquilo que eu já voltei e volto a falar. É a pequena coisinha que ela faz, desde, tipo assim, te olhar quando você dá um grito ou bate palma, desde ela tentar abrir a boca por algum gesto que você fez. Então, quanto mais você observa essa criança, melhor, e mais você vê o potencial. E trazer esse reforçador positivo para ela. Nossa, parabéns, você conseguiu mesmo, né? Porque muitos falam, tá vendo, ela não consegue. E se você reforça isso, ela não consegue, ela vai continuar falando que ela não vai conseguir, né? Então, e ela cria isso, eu não consigo, então eu não preciso, porque eu fico na minha zona de conforto, ninguém me tira da zona de conforto. Se você tá falando que eu não consigo, então tudo bem, você é minha mãe, você é um próximo meu, você já tá falando que eu não consigo, quem é o próximo que vai falar que eu consigo? Eu não vou acreditar. Então, é parar para pensar desta forma, que existe um potencial sim, e que ela pode desde o mínimo ao máximo. Basta você tentar acreditar e ver aonde que é o potencial dela, né, e a capacidade. Hoje eu pergunto muito nas escolas, hoje não porque a gente está ausente por conta da pandemia, mas hoje, quando a gente perguntava para as escolas, me fala para mim um pouquinho qual é o potencial e a capacidade da criança. Aí ficava tipo, porque ela sempre falava, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não consegue isso. Aí eu ouvia, sempre ouvia numa tranquilidade, e aí eu pegava e falei, posso fazer uma pergunta? Qual é o potencial e a capacidade da sua criança? Aí elas ficavam meio assim, falei, então eu quero que você pense, qual que é o potencial e a capacidade da criança? O que ele pode trazer? O que ele já consegue fazer? Dentro de tudo isso que você falou que ele não consegue, o que ele já consegue fazer? E aí o modo de pensar é totalmente diferente na hora da ação. Porque se você começa a pensar o que ele pode fazer, você consegue planejar de uma forma mais correta todas as suas atitudes, o seu modo de pensar, de lidar com o outro, com o próximo, e as estratégias que você vai usar como plano de ação. Então, eu acho que está muito focado a isso, sabe? As pessoas entenderem que a criança que tem deficiência não é porque ela tem uma deficiência que ela não entende tudo que a gente fala, muito pelo contrário. Se você fala, é como se fosse uma psicologia reversa. Se você fala que ela não faz, ela vai fazer o oposto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o que a gente fala tem muito poder para elas. E aí, às vezes, fala, ela não está falando nada, não está entendendo nada, vai continuar falando e não entendendo nada. É isso aí, parabéns. Eu tenho mais uma aqui, da Érica. Pelo que eu tô vendo, a Érica, eu acho que ela é sua coach. A Érica, ela é minha estagiária. De 10 anos. Então, ela perguntou como você vê a profissão daqui a 10 anos. Agora ela está encurtando. Daqui a 5 anos. Como é que você vê amanhã a profissão? Eu vejo a profissão daqui 5 anos com... Hoje já está assim. Eu acho que com 5 anos também vai estar mais ampliada. As pessoas tendo mais área de mercado para trabalhar com essas crianças, sabe? Hoje a fonoaudiologia falam que é um mundinho pequeno e que hoje a gente conhece um ou outro assim muito rápido. E é verdade. Mas lá daqui 5 anos eu acredito que vai estar muito mais reconhecida com relação à importância da fonoaudiologia, né, de estar ali, de concretizar, de fazer. Então tem muito isso, daqui 5 anos a gente vai estar assim, ainda dentro do mercado, e com mais potencialidade e com mais valor, porque não é que a gente não fala que a gente não tem valor, mas é aquilo que o Leandro falou lá no começo, você é aquela que faz falar e ouvir. Mas não, existe um mercado enorme com relação a isso, e que hoje muitos profissionais já estão trazendo, né, mostrando o que é importante e o que a Fono faz. Então, acho que daqui 5 anos, essa área de mercado vai estar mais expandida e mais reconhecida. Hoje já tem uma importância, mas eu acho que ela vai ter ainda mais uma importância maior. Você tocou num ponto exatamente que era essa a minha pergunta. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a fonoaudiologia, né? O que ela faz, né? Como você já falou, não é só você você ensina a escutar e a falar, não, o que mais que ela faz? O que mais que ela agrega? E por que ela é tão importante existir, né? Eu falei que ela trabalha com a comunicação, então a gente trabalha com diversos tipos de comunicação. A fonoaudiologia ela tem um mercado muito grande, então motricidade oral, a gente vai trabalhar musculatura da criança, às vezes chupeta, mamadeira, atrapalha na fala. Atrapalha na fala, atrapalha na autoestima. Você não consegue. Atrapalhou na fala, atrapalha na sua escrita.
atrapalha na sua alfabetização. Então, tudo isso a gente consegue agregar nessa questão, numa única questão. A gente também consegue fazer, trabalhar com essas questões do autismo, que é o comportamento, né, baseado dentro de alguns métodos mais livres e outros não. Então, a gente traz a metodologia da comunicação, como fazer comunicar esse ser humano, né? Então, eu preciso fazer ele se comunicar de qualquer jeito. Então, para comer, ele também precisa entender que como ele come. Então, vem aí a disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Então, eu preciso fazer ele se comunicar e fazer como saber como ele faz para comer. Se ele não tem esse entendimento, não vai existir comunicação, porque a partir do momento que você não come, automaticamente você não vai querer ficar muito tempo por aqui. A mesma coisa a musculatura. Como que eu movimento a minha musculatura? Isso é importante, entendimento, né? As pessoas acham que não faz a motricidade oral, não trabalha, ela trabalha diversos aspectos, desde a musculatura para comer, para deglutir, para colocar os posicionamentos da fala, que eu falo sempre que são os pontos articulatórios. O que é isso? Como a gente fala, né? Então, a língua, em cada momento que a gente fala, ela está posicionada em um determinado posição da boca. E aí que a gente chega para instruir quando essa criança não tem isso. Então, muitas vezes vem a fala. A gente trabalha com idosos também, por conta da deglutição. Trabalhamos com audição, né? Eu não sou muito especializada na audição. Eu trabalho com eu tenho uma criança que ela tem deficiência auditiva, e hoje a gente está tentando fazer, na verdade, essa integração dela com o implante. Então, a gente primeiro trabalha a questão sensorial também, que é importante as pessoas entenderem que o sensorial, eles são vários aspectos que a gente tem, tanto de ouvir, encostar, tato, visual, equilíbrio. Então, se a criança tem alguma alteração nessa questão do sensorial, atrapalha todo o outro desenvolvimento que a gente precisa, né, especificamente estar ali trabalhando, ou como, por exemplo, do aparelho auditivo. Se ela tem uma irritação muito grande de ouvir ou encostar alguma coisa, isso fica muito difícil de trabalhar, né? Não adianta você chegar lá, só colocar um aparelho, fala, isso. Não, existe todo um processo, você tem que fazer entendimento de tudo isso. Então, de uma maneira geral, Caio, resumindo, a fonoaudiologia, como eu já havia falado, ela trabalha especificamente a comunicação, seja ela como for, né? Então, a gente precisa desde comunicação por contato de olho, desde a comunicação por figuras, que é a comunicação alternativa, e o PECS, né, que muitos ouvem, que é a figura por rotina. Então, a gente faz isso cada vez mais, né, ser eficaz. Eu preciso me comunicar, eu preciso ter linguagem. O que é linguagem? Eu saber o que o outro está falando, fazer uma criação do meu mundo, né? Falar, então eu vou ter tons e formas de falar, entender como são esses tons, né? Expressão facial, mostrar a expressão facial também, que é importante. A questão do oi, tchau, que muitas vezes as pessoas falam, não é importante o oi, o tchau, sim ou não, eu quero, me dá, né, que muitas vezes as mães ficam condicionadas, porque já sabe fazer a leitura da criança. Ele quer água. Você quer água? E aí as pessoas esquecem que precisa a criança falar, não você falar por ela. Então, a gente traz também essa questão do conhecimento para os pais, da comunicação com o seu filho, porque é importante entender que apenas eu dar ali, falar para ele, você está falando por ele. E aí ele, Carol, ele não fala, tá difícil para falar. Aí a gente só faz a pergunta assim, você pega as coisas para ele, ou ele pega, ou você fala o que ele quer. Não, eu já entendo o que ele fala, aí eu falo, se ele quer água, ele mostra a mãozinha e eu dou água. Não é assim, né? As pessoas precisam entender que, às vezes, a gente tirar um pouquinho a criança da zona de conforto é importante para desenvolver ela, não paralisar ela naquele momento que, assim, eu tenho tudo e a todo momento, né? E aí você acaba condicionando algo que você não consegue depois tirar depois de um tempo. Então, a gente mesmo direciona. A criança, quando ela nasce, muitas vezes as pessoas falam, ela não nasce sabendo de nada. Muito pelo contrário. Ela tem todo o desenvolvimento, né? Ela já aprende. A quem padroniza os comportamentos dela somos nós adultos. Porque a gente acha que a sociedade tem que ser desse jeito. A gente acha que o certo é desta forma. Só que não é. A gente tem que também compreender essa comunicação e fazer com que ela compreenda a forma dela de se comunicar. Criar um caráter e uma personalidade. Coisa que muitas vezes as pessoas não
não deixa. Ah, não, não faz isso. Ah, não, não pega aquilo. Ah, ele vai cair. Deixa às vezes cair, deixa às vezes pegar, porque é importante para a gente trabalhar a coordenação motora, que a gente também às vezes trabalha, né? O cair é importante para tentar fazer o equilíbrio, para fazer entendimento de raciocínio também, né? Como que eu vou subir ali, como que eu vou conseguir escalar aquela escada, ou conseguir subir em cima do sofá, depois como que eu desço. Então, isso você já está trabalhando toda a questão de foco, atenção, estratégia, raciocínio lógico. Então, tem um monte de coisa que a gente consegue alinhar dentro da fonoaudiologia, e que eu falo que o mercado está crescendo cada vez mais. Tem o mercado também da voz, que a gente trabalha com os cantores profissionais, e aqueles que têm, por exemplo, alguma alteração na prega vocal, que são aqueles que a gente fala que são as famosas cordas vocais, né? Então, a gente também trabalha com essas pessoas. Então, tem um leque de informação que a gente consegue trabalhar aí, que se a gente ficar aí, vai ficar, você não tem falando da fono. João, eu tinha uma pergunta para fazer, mas segue, que eu vi que tem uma galera que quer perguntar, segue com a galera e aí no finalzinho, se der tempo, eu pergunto. Beleza, vamos lá. Eu estou vendo aqui Aline Gomes, mas Gomes? Não sei, Gomes. Não sei o que deve ser esse Gomes, né? Ah, não sei também, não. Não conhece. Eu acho que não tá participando. Parece, né, João? Tem essa semelhança. Eu acho que parece ser a mais nova da família. Ah, seja bem-vinda, Aline. Vamos lá. Qual é o método utilizado para trabalhar com as crianças? Hoje a gente não vê um método, a gente vê vários métodos. Hoje eu vejo assim, a gente tem o método ABA, o método o Denver, Sunrise, Prompt, tem um monte de método aí que envolve. Só que é aquilo, você precisa observar o que a criança precisa. Então, eu não posso falar para você, eu vou de acordo com um método específico. Eu até sigo um método. A gente foca muito no método ABA, método Denver, que é um pouco mais liberal da escolha, o método ABA é mais comportamental mesmo, que a gente direciona de uma forma mais, né, direcionada. O Denver a gente deixa um pouco mais livre, é mais naturalístico. O que é o naturalístico? É uma criança que a gente consegue trabalhar com várias coisas de uma forma não tão padronizada. O ABA já traz um padrão, já traz uns protocolos, e a gente tem que seguir aquilo mais à risca. Mas o Denver deixa a gente um pouco mais naturalístico. Então, a gente consegue trabalhar a criança de uma maneira, de várias formas, até no tapetinho. Só que hoje eu falo que não existe um método específico, né? Eu tenho a linha também da Maria Montessori, que eu trabalho muito, eu defendo muito, que eu falo que eu sou a fono montessoriana, porque eu defendo muito essa questão de a criança tem que ter a liberdade, a gente tem que fazer um nível de observação para você saber até onde você precisa ir. Então, falar para vocês que hoje existe um método, eu vou estar meio que falando coisas que não existem, eu vou de acordo com o que a criança me apresenta, e eu acho que isso é importante, né? A gente vê a criança específica, o método que a gente vai utilizar, eu acho que não tem tanta relevância aí, a gente precisa entender realmente o que ela precisa desenvolver, e se você tiver que utilizar vários métodos ao mesmo tempo, você vai utilizar. Eu também estou sendo montessoriano também, eu acho, viu? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Perfeito, porque a gente fazendo, deixando a criança na zona de conforto, ela vai continuar na zona de conforto, porque é gostoso, né? Não só as crianças, né? Não, para todo mundo, ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer desafio, todo mundo quer uma coisa fácil, mas tudo que é fácil vai fácil, né? É verdade. Vamos lá para mais uma aqui. Patrícia Leonardo. Carol, como tem sido as terapias no meio da pandemia? Você é a melhor fono que eu conheci até hoje. Super atenciosa e dedicada. Saudades, olha. Obrigado, Patrícia. Saudade de você, do Príncipe. Essa daí já passou. Eu atendi o filho dela, já atendi o filho dela, o Pedrinho, e eles são sensacionais. Eu peguei o tratamento no início e a gente não conseguiu dar sequência porque eu mudei de clínica. Meio a pandemia está um pouco restrito, mas a gente está mais com as precauções, né? Então, usar máscara todo tempo, toda hora álcool gel, limpar os brinquedos, limpar os ambientes, né? A gente está muito com essas precauções, porque a distância, falar para vocês que a gente vai conseguir fazer a distância hoje, é impossível, por exemplo, com crianças deficientes.
né? Então, o máximo que a gente tiver equipado para trabalhar com essa criança, melhor. Mas muitas vezes as crianças se assustam com as máscaras, se assustam com aquele protetor, né, transparente, e se assustam com os jalecos, que a gente já tem um jaleco, ainda se assustam com aqueles jalecos que estão em cima. Então, assim, é uma coisa que a gente está se adaptando, e eu falo que hoje não existe coisas impossíveis. A pandemia veio para a gente trazer bastante coisa para a gente aprender, né? Quem quer aprender. Só que é uma situação que é complicado, querendo ou não, a gente lidar com essa situação, porque hoje você está vulnerável a qualquer coisa, né? Meio à pandemia. Mas se você também não pensar no tratamento e nas precauções, você não consegue, né, seguir. Então, eu falo, a pandemia existe, ela não terminou ainda, né? As pessoas já parece que tem uma vida que acabou a pandemia, só que a gente tem que entender que existe as urgências, que são esse tipo de tratamento. Então, as crianças que ficaram nesses 2 meses sem tratamento, quando elas voltam do zero, né? Então, se você falar, eu não quero atender por conta da pandemia, a gente vai estar sujeito a isso, tá se cuidando a qualquer sintoma, a gente vai também estar, eu acho que recusando um socorro dessa criança que ficou 2 meses em isolamento e que acabou voltando para o marco zero daquilo que ele já tinha desenvolvido e evoluído. Então, eu falo que está difícil, mas está sendo possível dentro das expectativas e dentro da precaução que é determinado pelo governo, né? Então, a gente está conseguindo fazer os atendimentos de uma forma um pouquinho mais leve. Distanciamento a gente não consegue, porque fala assim, as crianças vão deixar de me abraçar e me beijar, é as primeiras coisas que elas fazem. E você vai fazer assim, não, pelo amor de Deus, não quero. Mas aí, o que a gente faz antes? Passa álcool gel, toma banho do álcool gel 70 e vai. E vai, é verdade, e vai com álcool mesmo. Mas eu falo que é uma situação que hoje todos estamos bem vulneráveis a pegar, mas a gente tem que pensar sempre pelo positivo. Eu gosto de pensar pelo positivo, que tudo é possível mesmo meio à pandemia. Verdade. Boa. Vamos lá para mais uma, Carol. Juliana Alice. Carol, sabemos que o professor da educação infantil tem um papel fundamental na vida da criança. Porém, alguns professores observam que a criança apresenta um atraso e preferem não falar com as famílias. Qual sua opinião quanto a isso? Como o professor poderia auxiliar as famílias? Eu acho que isso é extremamente importante, essa pergunta. Porque, assim, quando você restringe de falar alguma coisa que você observou, você está limitando esse potencial da criança, porque você acha que a família vai receber de uma forma. E muito pelo contrário, né? Eu tenho históricos de pacientes que a própria escola falou, vai procurar uma assistência médica, vai procurar os especialistas, porque essa criança tem isso e isso. E os pais não sabiam, não observavam. Então, tem muitas coisas que as crianças fazem com os pais e fazem com a gente, ou vice-versa. E aí, é nesse ponto que o professor tem que entender, tá com atraso, ver que tá alguma coisa fora do desenvolvimento, tem que falar assim com os pais, tem que conversar. Na verdade, eu acho que tem que fazer o quê? Abordar, né? Não é falar, ele tem isso, isso, isso. Eu acho que todo cuidado é muito precioso. Você não pode apontar que você acha que a criança tem uma deficiência, alguma coisa, sem você ser especialista nisso. Então, eu acho que vocês têm que sim conversar com a família especificamente, né? Falar o que observou, que é importante falar o que observou, tanto do positivo quanto do negativo. E o que vocês acham, ponto de vista, né? E o que eles também está acontecendo dentro de casa, porque muitas vezes o que repercute dentro de casa envolve muito no que está aparecendo dentro da escola. E se você não faz esse entendimento, você só está apontando um atraso, mas sem entender o que está acontecendo também na família. Às vezes a criança é sozinha, só está com um adulto e não tem nenhum estímulo. E aí, quando ela começa, no início, as professoras até observam isso. Mas, tá com atraso. Você perguntou como que é a minha questão familiar, como que é meu ambiente familiar antes, você entender? Porque às vezes é falta de estimulação, né?
E por ser falta de estimulação, quando ele começar um tempo na escola, ele vai começar a apresentar esses desenvolvimentos. Então, é entender que precisa, sim, ser falado, precisa ser conversado, mas sempre com muito tato, sabe? Eu vejo muitas vezes apontar de uma forma para os pais que eles ficam mais assustados do que eles já estão. E aí gera um desespero que eles não sabem como agir. Então, se a gente logo, aconteceu isso, mãe, tem que fazer isso, é agressivo para quem está ouvindo, quem é pai, né? Então, a gente tem que parar para pensar, se eu fosse, que estivesse do lado dele, como que seria? Né? Como que estaria? Então, é entender esse processo de como que é. Porque não adianta você falar para mim, eu tenho um atraso isso de uma forma muito rápida e suscetível, sem me explicar o que você observou, mãezinha ou mãe, né? Aconteceu isso, eu tô vendo isso. Dentro do desenvolvimento, geralmente, acontece esses fatos. Eu quero entender como que é em casa, como que é primeiro em casa, para mim também, a gente tentar tirar uma conclusão e tentar ver o que a gente pode fazer para auxiliar. Porque se a gente só chegar e apontar, eu acho que fica muito difícil a família te aceitar, ouvir isso de uma forma mais leve. Perfeito. Isso daí serve para a gente também que trabalha lá na ONG. E dentro disso daí tem uma pergunta aqui da Rita Preto, que é mais ou menos isso. Boa noite, Caroline. Você acha que deveria ter um profissional dessa área em escola pública para dar uma continuidade ao trabalho da Fono? Não entendi. Eu acho que, tipo deveria assim, ter um profissional na área profissional da área da saúde dentro da área da educação, é isso, será? Isso, da sua área dentro da escola. Muitas escolas fazem triagens, solicitam triagens da nossa área para fazer esse levantamento de crianças que podem estar com atraso ou não. Isso já existe, né? Falar para vocês que não existe, isso já existe. Eu não sei se a gente ter um profissional da saúde dentro da área. Eu sou da área da saúde e também trabalho na área educacional. Seria importante? Muito. Falar aqui para vocês que não seria importante, seria mesmo. Mas o quanto que isso seria misturado, né? Os ambientes, o ambiente de estar fazendo terapia, o ambiente de estudo. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu falo que ter um profissional ali, né, fazendo triagem, observando constantemente, a escola está acompanhando e eles também estão acompanhando, porque existem essas parcerias com as escolas e alguns profissionais que solicitam a triagem do profissional para visualizar o que está precisando, o que não está. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, que eu trabalho pelo Cefai, que é o Centro de Formação de Acompanhamento e Inclusão. Então, a gente tem uma equipe multi, no qual que é da área da saúde, que ajuda o pessoal da área da educação. Então, muitas vezes eles solicitam isso para a gente, esse aluno está apresentando isso, você pode observar, pode acompanhar, o que você pode me orientar. A gente não faz terapia, a gente faz mais acompanhamento mesmo e direcionamento, que eu acho que isso já é importante, porque muitas vezes não tem norte nenhum do que precisa, a gente às vezes dá dicas de como que pode começar com a criança, o que está mais gritante, se os pais ou os professores observaram isso. Então, esse cuidado já tem. Eu falo pela rede municipal, que é no qual eu trabalho, né? Mas também eu vejo algumas colegas minhas de profissão que já falam para mim, eu estou fazendo triagem lá numa escola com parceria. Existem algumas escolas que solicitam essas parcerias, sim. Então, eu acho que é importante, mas é cada um saber o seu território para não misturar isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que é importante ter, porque, assim, se você não der potencial para o professor, ele sempre vai falar, não, mas a fono me falou isso, o médico me falou isso, né? Então, você estando dentro do ambiente escolar, muitas vezes o profissional da saúde, infelizmente, é levado como a prioridade, e muitas vezes não, né? Tem trabalhos que a gente faz dentro da escola que a gente prioriza muito os professores do que a gente lá dentro da escola. Então, não adianta, só porque a profissional falou que o professor não está certo, porque a gente tem uma formação, os professores também têm uma formação. Então, é entender que é um conjunto de parcerias, ao mesmo tempo que a gente fala uma coisa, é entender que quem está lá mais tempo com o aluno é o professor, não é o terapeuta. A gente está ali só auxiliando algumas questões que estão mais gritantes dentro da nossa área. Mas, fora isso,
né, é entender que cada um tem o seu território e a gente tem que respeitar esse território. Então, hoje eu respeito muito a questão dos professores por conta disso, porque eles têm uma importância muito grande, né? Eles conseguem desenvolver trabalhos maravilhosos com crianças que a gente nunca esperava. E, assim, é algo sensacional. Eu dou mesmo, eu tiro o chapéu, literalmente, para os professores, principalmente agora em meio à pandemia. Eu tenho colegas minhas que são professoras, amigas e profissionais que são da área da saúde e também da área da educação, falam que hoje é cansativo, mas elas não desistem, né? Porque, por mais que esteja online, elas ainda continuam acreditando na educação, continuam acreditando no desenvolvimento, por mais que a gente veja que não é 100% hoje as informações, mas elas continuam acreditando e fazendo o mínimo possível de diferença, entendeu? É quase que um milagre, né? Os professores fazem, né? É entender que o professor é professor, ele não é pai nem mãe. Porque às vezes também tem. Às vezes também tem isso, eu vou deixar na escola, mas você tem que ensinar meu filho a ir no banheiro. Não! O professor não tem obrigação de fazer o seu filho ir ao banheiro ou sair do desfraude, ele auxilia você nesse processo. Então, tem muitas coisas que os professores auxiliam, eles não têm a obrigação de falar, vou fazer essa criança fazer xixi, né? Mas a grande parte desse projeto é você, pai, você tem que estar ali presente, tentando fazer esse desfraude, esse desenvolvimento de entender fazer o xixi. E a gente tem o auxílio da escola, sim, que é importantíssimo, porque eles estão a grande porcentagem, às vezes, dentro da escola, e aí depois a gente só dá continuidade na casa. Então, isso é muito primordial, entender que professor é professor, ele é um educador e ele não é pai nem mãe. Eles realmente têm um carinho muito grande pelas crianças e de uma maneira geral por todos, mas entender que eles estão ali para ajudar e auxiliar nesse desenvolvimento junto com os pais, né? Não, é verdade. E vamos nessa, né? A gente estava falando de dó, né? De coisas que os pais também sentem, né? Por amar tantas crianças. E a gente tem uma frase do nosso gerente lá, o seu Antônio, que ele fala isso daí. Dó é uma nota musical. Parece meio grosso, né? Meio bruto, assim. Mas é verdade. Dó é uma nota musical e é dó, né? É só verdade. Isso, nada mais. E chama atenção o dó só, da nota musical. Mas ter dó da criança você não está ajudando, você está atrapalhando. Né? Muitas vezes, eu tô com pena porque ela não consegue, é muita coisa para ela, então eu acabo fazendo. Prazer, você está atrasando o desenvolvimento da sua criança, você está tirando ela de uma oportunidade de vivenciar algum momento, porque você acha que ela não tem ou fica com dó porque ela não consegue, coitada. Gente, coitada não existe, não existe. Essas crianças têm uma capacidade muito grande de lidar com isso. Então, esse negócio de, coitada, que dó. Tá, aí um dia ela tá desse jeito, no outro dia ela te mostra uma coisa totalmente e fala, epa, né, não foi bem o que eu achava. Então, assim, elas conseguem dar uma evolução, para mostrar uma resposta pra gente desse dó, que a gente fala, que dó, não, ele tá cansado, eu não vim hoje por conta disso, eu não levei pra escola porque ele precisava dormir. E a gente entende que o sono é prioridade mesmo. A gente entende que algumas coisas são prioridades na questão do desenvolvimento dessas crianças, mas tem coisas que a gente mesmo faz por nossa zona de conforto, porque a gente acha que isso pra gente é ruim. Mas você já parou para observar a criança? Qual é a reação dela com relação a isso? O que elas nos trazem? Será que elas nos trazem, quando a gente for deixar ela lá em terapia ou deixar ela na escola? Foi muito engraçado que eu tive mães que, por exemplo, me mandaram vídeos da criança no primeiro dia de escola. Nossa, Carol, tô desesperada, ele vai chorar, ele vai fazer um escândalo. Aí ela me mandou um vídeo, tá aqui, ele vai chorar assim, gritando, brincando, rindo, cantando pra lá e pra cá. Eu falei, é isso porque ele ia chorar, né? Imagine. Aí a mãe que chorou porque ela falou, meu Deus, ele não ligou pra mim, ele virou as costas e foi embora. Aí eu dei tanta risada, porque assim, as mães esperam muito desse negócio de, ele vai chorar, ele não vai conseguir ficar sem mim. Quando ele tá, por exemplo, os primeiros dias de terapia são os mais difíceis das crianças de entender, quando nunca teve terapia, né?
Então, elas choram, elas ficam irritadas, elas chamam mamãe, quando não falam, então começam a falar exatamente nesse momento mamãe. E bate na porta e quer sair, e aí as mães ficam desesperadas, falam, Carol, você não quer que eu entre para saber que eu estou aqui? Eu falei, não, isso é totalmente normal, né? Tanto isso na escola quanto isso em terapia. Então, as pessoas entenderem que precisa tomar um pontapé inicial para que essas crianças não fiquem tão dependentes, que a gente cria essas crianças para o mundo, não para nós. E dentro da sociedade, a gente precisa realmente criar para o mundo, porque cada um apresenta de uma forma, cada um quer pensar de um jeito. Então, não tem como você falar, ai, que dó que isso aqui. Não, deixa a criança viver um pouquinho aquela realidade, deixa ela passar um pouquinho por aquilo. Não é falando que é ser má, mas sim é mostrar para ela que existe o bom e o ruim também, e que ela vai sentir, ela precisa entender esse sentimento de o que é bom para mim e o que não é bom. Porque se eu sempre apresentar coisas que é boa na minha zona de conforto, ela nunca vai apresentar pra gente o que tá legal e o que não tá. E aí você vai ficar com uma criança sempre em ponto de interrogação, né? É verdade. Vamos lá, que tá bombando aqui, hein? A garganta tá seca? Se quiser a garganta água, tá seca, eu vou beber água. Tá bombando aqui, hein? Vamos lá. Amanda Barbosa. Eu acho que você arrumou uma fã, tá? Amanda. Amanda já é a terceira pergunta dela, né, Amanda? Olha. Cuidado, viu, LK? Cuidado. Vamos lá. Você já atendeu pacientes com deficiência auditiva? Se sim, como foi o processo de desenvolvimento da fala, comunicação? Eu nunca atendi pacientes com deficiência auditiva. Eu já tive casos, sim, mas atender, né, ter um processo de atendimento eu nunca tive. Falar para vocês que, eu vou ter... Não, hoje eu tenho uma criança, sim, com deficiência auditiva, e o processo está sendo o quê? O objetivo de todas as terapeutas multi é tentar fazer com que ele aceite o aparelho, que é muito difícil, porque além de ele ter uma deficiência auditiva, ele é autista. Então, trazer essa questão para ele de que não vai machucar, que a sensibilidade, por ele já ser autista, é um pouquinho mais difícil, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a sensibilidade dele está mais aflorada, digamos assim, né? A palavra certa não é nem essa, mas está mais, né, elevada, digamos dessa forma. E aí, fazer com que ela aceite esse processo de encostar na cabecinha, né, de tentar passar algum objeto. Então, a gente começa sempre com a questão do que incomoda mais, entender. Ele não aceita de jeito nenhum, porque ele colocou o aparelho e hoje ele não coloca mais. Então, ele não aceita de jeito nenhum o aparelho. Você vai continuar fazendo? Não, porque você vai, de verdade, às vezes, bloquear um fator que ele precisa desenvolver mais. E que tem outro que chegou com mais prioridade para você trabalhar. Então, hoje, a gente optou em diminuir o programa, né? Eu acabei sugerindo para a mãe ver o programa do aparelho, porque ele tem uma programação, né? De o quanto que ele ouve, o que ele não ouve, existe uma programação. E aí a gente optou em conversar com os profissionais dentro dessa área para fazer entendimento, para ver se não poderia a gente começar do início de novo. Começar com uma programação um pouquinho menor, tentar trazer essa sensibilidade de ele colocar o aparelho primeiro, e aí depois colocar a prótese auditiva, porque quando é implante coclear, tem um aparelhozinho com imã, e depois tem um implante que fica aqui. Então, são dois processos que a gente tem que ter, e depois a gente vai ligar. Então, existe tudo isso para a gente chegar. Só que para a gente chegar até o ligar, existe muita coisa aí que a gente precisa entender dessa criança, por que ela não quer trabalhar essa sensibilidade, então fazer algumas coisas sensoriais nessa cabecinha para entender que não vai machucar, que vai ser um pouquinho mais leve, que vai ser tranquilo, que essa pressão também é normal, mas vai ser temporária, e começar a aumentar um pouquinho o tempo de ficar com a pressão, e aí por diante. É esse processo, para depois a gente chegar no processo da fala. A gente precisa ter primeiro a compreensão e o processo de entendimento de que eu preciso aceitar o aparelho, e depois a gente começar a fazer estimulação de fala, que muitas vezes acaba não vindo, né, e não tem aceitação do aparelho. Então, a gente tenta outras opções, né, para lidar com isso, que é muitas vezes o sinal de Libras, a língua de sinais. Bacana. Bora lá.
Renan, quais são os principais causadores de problemas na fala do ser humano ao decorrer de sua vida? Como evitar o desenvolvimento dessas deficiências? Os principais quando vem desde do bebê é chupeta e mamadeira. Atrapalha muito o desenvolvimento da criança na fala. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes as mães fazem, muitos pais fazem muito. Ai, o bebê da mamãe, ai, que coisa mais linda, ai, que bebezinho. Quando você traz a criança pro bebê da mamãe, ou meu bebê, você traz muito a questão de que ele está naquela fase ainda. Então, a fala também não desenvolve, né? Falar para vocês que o desfraude ajuda, também ajuda, porque eu também saio dessa fase de desenvolvimento do bebê. Então, chupeta e mamadeira são os pontos principais de fazer, que atrapalham mais nessa questão da fala, além da estimulação. Se você não conversa com essa criança, ela não vai entender, e ela não precisa falar também. Então, se você não estimula essa fala, pergunta, começa a conversar, por mais que ela esteja babuciando, que é é tudo isso, como que foi? Por mais que você não esteja entendendo nada, você já está trabalhando essa estimulação de uma forma mais clara. E ele entendendo que quando ele faz jura, aconteceu todo esse processo, me conta mais. Aí você vai ver que ele vai começar a falar mais coisas do babá. E aí logo começa a fazer imitação da sua fala, dos sons, e aí por diante. Então, eu acho que para evitar ter a estimulação, não deixar que a criança fica literalmente, gente, na tela do celular 24 horas. Né, num desenho 24 horas. A criança precisa entender que existe sim hoje o celular, porque não tem como você falar, não mexam no celular, porque hoje a tecnologia ela está bem avançada, e com a pandemia ela veio mais forte ainda. Mas entender que, assim, mexer com o celular, ele pode ter um tempo, não precisa ser o dia inteiro. Porque, querendo ou não, isso atrapalha, dependendo do que ele assiste. Então, muitas vezes, crianças gostam de assistir desenhos em inglês. E aí, como você vai trabalhar o inglês se você só fala o português? E mal ele sai falar o português. E aí as pessoas falam, Carol, ele só tá falando inglês. Eu falei, ele tá vendo desenho em inglês? Tá. Eu falei, então, né, fica difícil, porque a criança nem se alfabetizou e ela já tá sabendo mais o inglês do que o português. E aí, quando a gente traz o português, isso fica totalmente confuso para ela, né? Porque eu falei, peraí, eu sei falar isso daqui, eu sei cantar isso daqui, que é inglês. Você tá me falando uma outra palavra que fica em inglês para eles, não pra gente. Né? Falando, não, você não tá falando o que eu... E aí tem essa dificuldade de compreensão dessa fala, né? Então é importante estimular e tomar cuidado com celular, deixar a criança muito tempo no celular, não brincar, não conversar, não tentar entender a comunicação dela, porque muitas vezes elas falam em pequenos gestos, às vezes puxa, aponta. Então tudo isso é uma comunicação. E entender que tem que dar prioridade para isso, para não deixar que aconteça, não é nenhuma deficiência, mas é uma alteração da fala, né? Que depois de um tempo ela melhora, só que existe essa alteração, e não chega a ser uma deficiência, sim uma alteração. Quando se fala da fala, é uma alteração que a gente tem no sistema motor da fala. Então tem que tomar cuidado com essa questão de deixar a criança muito tempo sozinha, por exemplo, no celular, né? Tem alguns desenhos que são positivos, que estimulam muito, mas tem outros que não, né? E aí se só fica concentrado aqui, daí a criança só fica repetindo o desenho, e aí ele às vezes vai falar com você em base do diálogo de desenho. Eu falo que são as famosas linguagens do Minion. Fica nisso, mas você tá falando a linguagem do Minion comigo, eu não tô te entendendo. Né? Então, traz muito isso, e as pessoas falam, nossa, cara, e aí eu falei, pai, ele assiste muito Minions? Ele ama Minions. Eu falei, então pode cortar, tá bom? Porque ele está falando já a linguagem do Minions com a gente quando ele quer se comunicar. Isso não é comunicação, né? É uma coisa que ele está vendo muito e ele traz para a vida real dele. Bacana. Vamos para mais uma aqui. Essa é interessante, hein? Da Nádia. As crianças autistas têm certos comportamentos como a birra e crises. Na escola, como o professor poderia identificar esses comportamentos e trabalhar isso em sala de aula? Certo, isso é muito bom mesmo. É uma pergunta muito boa. Quando a criança está em crise, qualquer coisa que você vai dar para ela
ela não consegue pensar no que você está fazendo. Ela literalmente está entrando nessa crise. Então, se você quiser dar uma coisa que é reforçador, o que é o reforçador? Algo que ela goste muito. Ah, desenho, brinquedo, bola, o que seja. Ela não aceita e ela fica literalmente irritada. É aquela questão que quer gritar, quer bater. Você vê que ela está entrando em crise. Quando ela está numa birra, qualquer coisa que você vê que ela vai começar a se jogar no chão do nada, porque você deixou de dar algo para ela, ou alguma coisa não está dentro do padrão que ela sempre teve, dentro da educação que ela tem familiar, ela vai começar a fazer birras. Então, vai começar a gritar, vai começar a querer bater, a jogar o cabelo para cima e para baixo. E aí você começa a falar com ela, não estou te entendendo, o que você quer? E aí você vê que ela começa a fazer o contato de olho, porque quando a criança está com crise, ela nem contato de olho ela faz, né? Ela fica literalmente desorganizada sensorialmente e no desenvolvimento. Então, quando vem a birra, muitas vezes a gente tem que forçar um pouquinho. Mas aí, por exemplo, se você dá algo que ela quer e que ela gosta, se parar na hora, é birra. Se não parar, continua sendo a crise. Então, é muito... isso, resumidamente, é bom de conseguir entender com a questão do autismo. Muitas vezes é porque a gente volta para aquele cuidado do ai que dó. Ai, eu fiz isso porque, né, a famosa nota do seu Antônio, o dó, né? Ah, eu fiz isso porque eu acho que eu não consigo, porque ele é autista, então eu acho que ele não tem capacidade. Muito pelo contrário. Tem coisas que eles são 1000 vezes melhores do que a gente, e a gente acha que não, né? Então, tentar ver que crise é crise, e birra é birra porque foi um comportamento que quando eu faço, por exemplo, se eu gritar e alguém reagir da forma que eu desejei, então essa comunicação tá ok. Então, se eu gritar e chorar, às vezes não sai nem choro, gente, sendo bem sincero, às vezes não sai choro, eles só gritam, choram, aí olha assim, aí vai gritando, espremendo, aí você vê espremendo assim, ó, pra sair uma lágrima. É muito legal ver, as pessoas falam, nossa, cara, mas é legal ver birra, porque você consegue ver o comportamento geral dessa criança, né, como ela vai reagir num próximo momento que você falar, não pode. Outra coisa que eu também falo, o não, evitar falar muito não, porque a criança desde o útero ela já consegue ouvir o não, né? Não pode, faz isso, não, que não, filhinho, não bate, né? Então, tomar cuidado, pode trazer em forma de pergunta, será que é isso? Será que tá certo? Pode ser isso? Trazer em formas de pergunta para a criança, para ela compreender que não precisa ser exatamente não. Tá na hora de a gente fazer isso agora. Vamos lá, né? Não pode fazer isso agora, é muito mais agressivo para mim. Então, falar, não pode, é diferente do que você falar, pode. Né? Mas se você falar não pode, não está na hora de a gente fazer, é a hora de fazer aquilo, né? Vamos começar a fazer essa atividade primeiro e depois a gente faz outra, entrar em combinados com isso, né? Os combinados dão muito certo com a criança e antecipar os fatos. Os professores, a gente orienta muitos professores da antecipação de fato. A gente agora vai fazer isto. Tudo bem? O tudo bem dele só vai ser tudo bem se ele tiver o contato de olho com você. Se ele não tiver contato de olho e falar, oi, tudo bem? Esquece. Não teve tudo bem, e aí quando você for fazer aquela ação que você ditou para ele com antecedência, ele vai dar aquela crise ou aquela birra de tipo assim, eu não quero isso aqui, você não... Entendeu? Então, tomar cuidado, porque a gente tem que preparar, porque o autista, ele vive numa questão de rotinas. Quando a gente sai um pouco dessa rotina e não fala, você automaticamente gera uma crise ou gera uma questão deles de desorganização, né? Não falo nem da birra, mas de desorganização. Então, a gente tem que antecipar os fatos, porque eles sempre estão acostumados com rotinas, e eles são muito sistemáticos com isso. E aí, a gente, às vezes, vai ter que tirar um pouquinho disso, de deixar para sistemático, só que de uma forma leve e conversando. A gente vai... Por mais que eles não falem com vocês, tem que falar, a gente vai fazer isso agora, a gente precisa desenvolver isso, tudo bem? Vê que teve aceitação, nem precisa falar, teve aceitação do contato de olho, ok, vocês podem seguir. Fora ao contrário, não sigam, tenta fazer esse combinado de uma forma leve que a criança consiga entender o que vocês estão dizendo, né? Ou chega lá e mostra passo a passo, porque muitas vezes tem essa dificuldade de fazer o passo a passo. Às vezes a fala não é prioridade, às vezes a gente tem que fazer, agora a gente vai fazer isso daqui, depois a gente vai fazer isso daqui. Às vezes, o que eu falo do sistema de figuras é muito isso, porque a gente mostra a rotina visual para a criança, né? Então, a gente tira várias figuras que mostram o que ele vai fazer primeiro,
depois ele vai fazer segundo, terceiro, mas para isso também tem que ter contato de olho. Se você não prioriza o contato de olho, nem adianta começar com figuras de rotina, tá? Porque você não tem essa criança com você ainda. Então a gente prioriza muito esse contato de olho. Sensacional. Vamos lá para mais uma aqui. Caio, o seu tá mudo, o meu só tá aqui só para apertar um botão aqui, assim, das perguntas. Eu tô só aprendendo, João. Fica tranquilo. Eu também, não, eu só tô aqui para apertar um botãozinho das perguntas, mais nada. Vamos lá para mais uma. Vamos. Eu não conheço essa menina. Ela já tá íntima do chat. Você acredita que vai conseguir responder agora, né? Você também buscar mais conhecimento sobre autismo para entender melhor o filho que foi diagnosticado. É quase isso que você disse, né? Sim. E o maravilhosa no final, né? Ai, Lica, eu falo da tia Lilica. Tia Lilica. Tá querendo aumento, né? Eu falo que sim. Eu acho que muitas vezes o que a gente não consegue hoje é não porque o pai não quer, mas porque tem a falta de informação daquilo. É a carência, eu falo, né? A carência de informação. Muitas vezes o profissional fala, precisa de tantas terapias, método ABA, método Denver, 40 horas semanais. Tá, mas e aí? O que é isso? Por que eu preciso fazer isso? Por que tem que ter isso? Qual é o objetivo desse tantos de horas de terapia, tanto de coisa que eu tenho que fazer na escola? Por que eu tenho que ter todo esse processo? E aí, falta essa informação. E aí, o que acontece? O pai fica desesperado. E aí ele não vai dar conta, porque aí cada coisa que a criança faz que não está dentro do padrão que ele viu, por exemplo, principalmente quando já tem um filho, fica mais difícil. Porque, meu outro filho fazia isso, ele não faz, gente, não compare um com o outro. A gente já fala, transtorno do espectro autista, ele não é uma síndrome, né? É entender que é um transtorno. Quando se fala de transtorno, cada um tem uma forma de lidar com isso. A gente sempre vai ter características parecidas, como a comunicação, a fala na comunicação, interação social, contato de olho, isso às vezes são um padrão, mas tem coisas que às vezes eles apresentam que não estão dentro de um outro que também tem. Então, é entender que não é uma síndrome que todo mundo vai ter, e sim, é um transtorno do espectro, né? É um transtorno para todo mundo e cada um é diferente, cada um reage de uma forma. Nós somos indivíduos únicos, a gente não é parecido com ele, por mais que a gente tenha desenvolvimentos dentro do macro desenvolvimento, cada um de um jeito, tem que ser desse jeito, mas nunca vai ser completamente desse jeito. Então, é mostrar para esses pais que existe a importância e a informação de que precisa, sim, eles entenderem sobre o diagnóstico, entender como que vai lidar com essa criança e essa comunicação, né, de uma maneira geral. Porque não adianta eu enfiar meu filho em um monte de terapia e ele está cansado. E ele, eu sempre falo, eu dou esse exemplo, hoje mesmo eu estava conversando, tendo uma reunião, e eu falo com os meus estagiários, eu falo, e dou muito esse exemplo para os meus pais também. A nossa via é como se fosse a via sanguínea, né? Ele está aqui passando, aí se tem muita informação, ela entope. E aí toda aquela informação que eu recebi, eu não vou conseguir de novo passar e transmitir. Então a gente tem que tomar cuidado no excesso de coisas que a gente faz, porque isso pode atrapalhar, às vezes, ao invés de ajudar. Então, às vezes, a criança não reage de uma forma positiva com muito estímulo de muitas pessoas, né? Tem que ter um certo moderamento, porque, às vezes, uma ou outra já consegue focar naquilo que ela precisa. E aí é onde a gente consegue algo mais, né, de estratégia mais legal, com evolução. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o excesso, porque, às vezes, o excesso pode ser tanto bom como muitas vezes negativo. A gente fala, nossa, ele está fazendo um monte de terapia, ele consegue fazer um monte de coisa, mas você pode estar bloqueando algumas chaves de desenvolvimento da criança que ela não está conseguindo processar. E ela precisa de um tempo para processar. Se você tem a terapia todos os dias da semana e a criança já tem um marco de desenvolvimento mais atrasado, tudo bem. Mas se você tem, por exemplo, do 0 ao 6, é difícil isso para uma criança processar. Né? Então tem que tomar cuidado com o excesso de coisas que você tem que estimular e fazer em casa também, porque já faz terapia, aí vai para a escola, aí resolve fazer, os pais resolvem também fazer terapia em casa, não tem a vida de pai e filho, tem a vida de, acha que é terapeuta
e filho. E não é assim, tem que ir com mais calma, porque as coisas ficam mais leves quando a gente começa a entender que existe uma leveza para a gente também, pais, né? Ver que eu preciso me cuidar também, ficar leve, para que eu consiga ajudar meu filho a entender algumas coisas. Porque se você não tiver paciência com seu filho, não adianta. Ele vai continuar tendo os comportamentos, e aí você só vai começar a deixar a criança como se fosse um depósito dentro de uma escola, dentro de uma terapia, dentro de tudo que é canto, porque você acha que está fazendo aquilo que precisa ser feito, porque falaram que precisava fazer. E não é isso. É entender que a criança está ali para um desenvolvimento. Se você entendeu, ok, estamos no caminho certo. Se você entendeu que a criança precisa lá para você só descansar, então não está certo, não está correto. Carol, é que você Manda. não tem noção. Você não tem noção que está... Eu tô vendo aqui o chat de 30 perguntas, é isso mesmo? Carol, você não tem noção. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. E eu tô aqui prestando atenção em você e eu estou querendo bolar alguma coisa para não deixar o pessoal no vácuo, vamos dizer assim. Mas não está dando, está muito difícil. Eu queria propor um negócio aqui para você, para também não ficar muito cansativo, né? Porque aí a gente vai ficar prolongando, vai ficar cansativo, tanto para a gente, para você e para a galera. Não fica produtivo. Ô, Caio, manda. Dia 23, como é que tá o nosso dia 23? 23, por enquanto, tranquilo. Tranquilo. Carol, a minha proposta... Meu Deus, a minha proposta é dia 23, você retornar aqui. Fica difícil para você? Não, fica tranquilo. Não. Sem problema. Agora eu vou conversar com o pessoal Vou conversar com o pessoal do chat. Espera aí. O bom do chat é que eles só estão vendo. Então, eles vão colocar dedo, eles vão fazer gesto, mas tudo bem. Não tem problema. Aí, galera do chat pode fazer também, né? Aí depois a gente pode... As que não foram respondidas, a gente anota. Aí no dia 23 isso, ela responde. Isso, eu respondo. Eu começo com a prioridade de responder as perguntas, sem problema nenhum. Carol, você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem... Olha aqui, eu estou rodando aqui, não acaba. Não acaba, é verdade. Não acaba. Uma atrás da outra. A mesma pessoa pergunta 3 vezes coisas diferentes que é para poder ter mais conhecimento. Já tem aqui gente falando, live 2, a Carol tem que voltar, tá assim, eu vou mostrar para você. Então, galera do chat, por favor, perdoem a gente, tá? Se vocês forem xingar, pode xingar agora, no chat não tem problema não. Mas eu não tô vendo. É que a gente gosta de fazer uma coisa que fique, você falou a palavra legal, que fique produtivo. Porque é muita informação. É muita informação, e talvez aquelas que passaram lá ficaram no vácuo, vamos dizer assim. Então, eu particularmente, eu prefiro fazer em 2 etapas, e lembrando que você é a primeira, tá? É a primeira de todas as lives que a gente vai ter que fazer uma segunda live. A primeira, João, que não coube em uma, né? Não coube em nenhuma live. Meu Deus do céu, cara. Galera, só vou pedir um favor para vocês do chat. Se vocês aceitarem, pode ser no dia 23, com a Caroline Gomes novamente. Se vocês puderem colocar aí no chat, eu agradeço, tá bom? Já tem gente aqui, a minha pergunta eu espero na live 2, então acredito que eles entenderam a gente. Que bom. E, bom, agora chegou a hora do... já acabou, mas antes de acabar, eu vou mostrar para você como é que hoje, hein? Eu vou mostrar para você como é que é o chat nosso aqui. Vou colocar lá no comecinho, para a gente ver aqui. Boa noite, boa noite. O começo está longe. Está bem longe aqui. O começo está longe. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu já não sei se eu vou arrumar uma discórdia ou eu vou aproximar alguém, Caio. Presta atenção. Reginaldo Paiva, linda. Eita, nós. E aí, eu ajudei alguma coisa ou compliquei? Meu estagiário, coisa mais linda. Boa. Ô, João, já sei o que eu vou fazer, João.
Quando o seu Antônio fizer a live aqui, eu vou falar, seu lindo. Será que Estão tudo querendo aumento, né? Em meio à pandemia, vocês estão querendo aumento. A Rita Preto, seja bem-vinda. Obrigada, Rita. Obrigada mesmo. Tem bastante coisa aqui, gente. Super profissional. Tia Lica, obrigada. Completa. Mas minha paciente, a Fabi, linda. Deixa eu ver aqui. Diferenciada! Nossa! Gratidão. Presente para o mundo azul. João, essa mesma Fabi já falou aqui. Que ela é de 3 já. Não faz isso não, que essa daí é minha mãe. Aí, ó. Aí, ó. Maravilhosa. Dona Enedir. Já põe na agenda aí, hein? Dona Enedir, gente finíssima. Eu falo que tudo que eu tenho hoje é graças a Deus a minha mãe. Minha mãe, que eu tenho 2 mães, né? Uma mãe que faleceu quando eu tinha 14 anos e a minha mãe Enedir e meu pai. Então hoje, eu estar aqui, estando fazendo tudo que eu estou fazendo hoje, eu devo estreitamente a eles, literalmente. Sim, tudo. Hoje a minha base é literalmente eles. Tanto a minha mãe que faleceu, quanto a minha mãe, que eu não falo que é madrasta, é mãe, é mesmo mãe, aquela que briga, luta e compartilha tudo, e meu pai é aquele melhor amigo que luta e compartilha tudo. Então eu falo que sem eles não seria possível nada disso. E pelo que eu conheço, briga pouco, né? Quase nada. Né? Quase nada. De leão, né? Eu conheço alguém de leão. Eu conheço alguém de leão também. Vamos lá. A Mirella, inspiração. Esse não podia faltar. Meu irmão. Esse eu conheço, hein, João? Esse eu sei quem é. Esse já foi lá, já. Olha, Carol, melhor ouvinte, melhor orientadora, melhor profissional e amiga. Amo. Gratidão. Estamos muito orgulhosos de você. Para com isso. Vamos mais ou não? Bora. Ela cuida de tudo. Isso é a diferença dessa menina linda. Orgulho. Olha, gente. Gratidão mesmo. Eu só tenho que agradecer de verdade. Eles não sabem. A gente fala, às vezes, eles falam que a gente que agrega muito, que eu estou agregando, que eu faço a diferença, mas eles são as diferenças na minha vida e que me fazem fortalecer e querer sempre mais, né? Então, se não fosse por eles, todos eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje com muito amor e muita leveza. Eu falo que a gente tem que trabalhar com leveza e amor. E hoje eu conquistei isso com muita gratidão. Foi lutado, mas hoje eu falo que isso é leve, né? Por mais que a gente fala, nossa, trabalhando com crianças deficientes, deve ser muito pesado. Não, é muito leve. É algo que te dá muito prazer. Você fala que o sorriso de cada uma delas, ou até mesmo a cara de bravo, te fala assim, meu Deus, eu estou no lugar certo, né? Então isso é literalmente algo que não se paga, e é que eles me ajudam muito com essa questão de vamos lá, mais um passo, mais um desafio. Eu sempre usei a frase que a gente tem que trocar o medo pelo desafio. Então, hoje eu falo que tudo que gera medo, a gente torna ele um desafio para que a gente consiga conquistar o processo dele. Então, eu falo que hoje isso é muito importante. Boa. E outra que eu não sei quem é, acho que ela deve ter aparecido agora na live. Ela deve ter chegado atrasada agora na live. Começou a chegar. Sucesso. Carol, eu acho que o universo ele conspira muito a nosso favor, às vezes, as coisas, né? E você é uma pessoa que trouxe bastante energia para a nossa live e inspiração. E nessa parte social de ajudar a gente, parece que talvez para você não faça muito sentido, mas para nós da Fundação lá de São Bento, Casa do Macário, faz muito sentido, porque ontem foi aniversário do Dom Macário.
foi uma pessoa, assim, extraordinária, que ajudava crianças, entendeu? E hoje ontem ele estaria fazendo 158 anos, com um pensamento assim, vamos ajudar as crianças, e eu acho que nada é por acaso, meu. É lutar por elas, né, Lê? É Não verdade. desistir delas. Elas são crianças, e um dia a gente já foi criança também. Então, é entender que no mesmo processo que os nossos pais fizeram com a gente tem que fazer com elas também, independente do que seja, independente do que tenha. Então, é lutar literalmente, não é aquela palavra, você que lute, não, é lutar mesmo, né? É trazer elas pra gente de uma forma que fique leve. Eu sempre vou usar essa palavra, leve, gente. Tem que ser leve. Porque se você tornar isso pesado, as coisas não conseguem andar, as coisas não conseguem desenvolver. Né? Se você já pensar que tudo aquilo, porque lá no futuro futuro é futuro, hoje a gente vai trabalhar o agora, esquece o que vai acontecer lá para frente, né? Então, tira esse desespero de que, ele talvez não vai ser assim, porque teve dificuldade, porque a sociedade, ok, tudo isso existe mesmo, não vou falar que não existe, mas a gente tem que entender que é um processo que, se a gente não trabalhar antes, vai existir. Se a gente ficar muito fixado nesse pensamento de que ele não pode, porque ele vai ter dificuldade, porque a sociedade vai fazer isso, sempre vai existir. Então, tem que pensar no agora. O que agora ele me proporciona? O que agora ele me traz? Né? Então, é pensar por esse lado. Boa. Você acha que as perguntas foram fáceis ou difíceis para você? Mais ou menos, né? Agora vem a pergunta. Foi fácil ou foi difícil? Meu Deus, deixa eu tomar água. Boa, se prepara. Agora é que vem a pergunta. Manda. Posso mandar? Meu Deus, manda. Todas as lives a gente tem uma pergunta pinga-fogo. Só o nome já assusta, né? Mas não assusta, não. Meu Deus do céu. Carol, a gente não tem cunho político, a gente não apoia, a gente não fala de política, religião, nada. Tá? Mas a minha pergunta pinga-fogo é um ano de eleição, né? Prefeito e vereador, 2020, agora, dia 15 de novembro, chegando. Caroline Oliveira Gomes para prefeita você vai perguntar de São quem Paulo. Eu vou votar. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, calma aí. Caroline Gomes de Oliveira, prefeita de São Paulo, o que ela faria para ajudar a área da saúde, da fonoaudiologia? Nossa senhora, é pinga-fogo mesmo. Toma essa. Caroline, não se preocupa, você tem 10 segundos para responder, mas sem pressão. Só 10 segundos, que beleza. Simples. Eu vou usar a frase que eu já usei. Trocar o medo da população por um desafio. Eu acho que isso traz muito tudo que eu visualizo na vida, porque a partir do momento que você faz a população entender que você pode e que você tem aquela opção, você consegue ser uma pessoa, uma candidata adequada, você consegue ter o seu povo com você, e essa parceria. Eu acho que nesse papel, eu ia lutar muito por esses desenvolvimentos, coisas que hoje tá difícil, né? Você ter um tratamento, por exemplo, hoje a gente tem um tratamento no CER, por exemplo, que é um centro de especialização de reabilitação. Uma criança com deficiência, pode ficar somente até 6 meses. Ele não tem mais, acabou ali os 6 meses de tratamento, ele tem alta automaticamente. Então, gente, como que a gente trabalha uma criança 6 meses? Às vezes eu demoro 6 meses para conseguir ele falar um A, né? E aí, quando ele está nesse período de 6 meses, eu estou cortando o tratamento dele. Então, eu acho que ter mais possibilidades de tratamento, ter mais informação, que eu acho que isso é importante, que hoje as informações são muito avulsas. Eu vou te dar isso mediante aquilo. Eu vou te dar isso. Não, a informação tem que ser multiplicada, ela tem que ser passada. E porque a nossa população não precisa ser burra de informação, ela precisa entender o que ela está passando. E eu acho que isso é primordial, a gente dar informação, né? Tá bom, né?
Deu uma travadinha. Esse pinga-fogo tá ótimo, né? Tá bom. Eu peguei um finzinho aqui, porque eu dei uma sumidinha, mas apareceu. Que bom que você travou! Você pode repetir tudo? Não vou repetir. Eu não consigo mais repetir. Eu só peguei a parte que ela falou, é para falar agora, aí depois eu já não consigo ouvir mais, deu um problema no áudio. Não tem problema, gente. A gente não vai voltar a falar sobre isso, a gente volta a falar na segunda live, tá bom? Não tem problema. E tá gravado para sempre isso aí, hein? Isso aí não vai sair do nosso Facebook, hein? Não, cara. Opa! Tá bom. Não, deu uma travada bonita, agora não sei se é no meu provedor aqui. Mas voltou normal, tá tranquilo. Pode seguir que tá show. Tá tudo bem, galera? Só dá um ok aí, por favor. Pessoal, assim que você travou e voltou, o pessoal comentou alguma coisinha, então tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, pode seguir que tá tudo certo. Então, beleza. Carol, Caio, você quer se despedir? Eu vou, aí eu deixo você complementar aí. Caroline, muito obrigado por hoje. Né? A gente tinha uma ideia de como seria e foi 100 mil vezes melhor do que nós imaginávamos. Né? Muito obrigado. Para a gente, como educador, é bom saber disso. É bom a gente ter conhecimento disso, porque nós temos também as nossas crianças com deficiência e por algumas vezes a gente se sente desafiado por elas, né? Porque a gente não sabe como trabalhar com elas, e as suas dicas foram para a gente de uma importância gigantesca. Então, Caroline, muito obrigado pelas suas dicas. Eu que agradeço. Pode ter certeza que dia 23 eu vou estar de novo aqui, que é para poder ter mais conhecimento. Mas João, vai de leve com pinga-fogo, por favor. Não vai ter, aí já foi dessa vez. Não. Como não vai ter? Não vai ter, João, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, acabou a pinga-fogo. Não vai ter, entendeu? E eu já quero também anunciar, né, que dia 16 nós vamos entrevistar nosso primeiro ex-educando, né, João? Que é o Jonatas. E quem sabe não rola um pagodinho, né, João? O que você acha? Bora. Vamos. Uma ótima ideia, né, dessa live com pagodinho. Então, dia 16 vai ver o Jonatas aí. Caroline, da minha parte, é só agradecimentos. Fica aí que depois tem o nosso offline para bater um papo e não tenho palavras para descrever tudo isso que você nos apresentou hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a minha irmã também, a Lucy, que deu esse pontapé aí e pensou muito bem na ideia. Ela foi a principal fonte de estar aqui também. Então, agradeço vocês imensamente pela oportunidade de poder passar um pouquinho que seja e ajudar um pouco que seja, porque a meta é sempre essa, a gente multiplicar, a gente não trazer o conhecimento para a gente de uma forma individualista, né? A gente trazer isso de uma forma mais clara, mais simples e que todos consigam resolver de seguir. João, só a minha também, o meu agradecimento ao Dom Macário, né? Que se não fosse. Muito obrigada. Muito obrigada pela plataforma que resolveu ajudar as crianças lá na Sé, talvez a gente não estaria aqui hoje. Exatamente. Sim. Muito obrigada, gratidão. Uma hora dessa ele já deu umas 3 voltas no caixão. É por isso que eu falo que não é nada por acaso, né? Um cara sensacional como ele foi, e a gente tem você aqui, Carol, na nossa live, na nossa humilde live, recebendo uma pessoa assim, de tanto conhecimento, de tanta espontaneidade e humildade, e é isso que eu, particularmente, e o Caio também, que a gente prega, né? Se a gente não for humilde também, não adianta de nada. Então, antes de te agradecer, eu vou agradecer aos seus pais, que proporcionaram a nós essa oportunidade de ter você com a gente aqui na nossa live. E eu gosto de pegar algumas palavrinhas que as pessoas falam para a gente terminar a nossa live, e você disse que é pegar o pequeno para se chegar ao grande, para se tornar grande. E eu sei que a gente ainda está pequenininho aqui nesse mundo, e desejo a você, Carol, que você engrandeça mais, que você cresça mais,
que você continue sendo essa pessoa sensacional, maravilhosa, uma pessoa que, pelo que eu vi pelo chat aqui, uma pessoa que agrega muito a vida dos outros, e isso é muito importante para a gente, principalmente que trabalha na área social, né? Isso é muito importante. Então, Carol, sem mais delongas, obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada a todos. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Não sei que todas as perguntas foram resolvidas, mas a gente resolve. O que precisar, eu estou à disposição sempre, né? Então, vamos só tocar de uma forma muito leve. Eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui, principalmente, sim, aos meus pais, né? Que se não fosse ele, hoje não teria uma Caroline aqui falando sim. Tudo isso. E então, por eles acreditarem muito, hoje eu estou aqui, né? E eu não vou chorar, mas está tudo certo. Então eu agradeço vocês pela oportunidade de poder passar um pouquinho do que eu faço com amor. Eu falo hoje, eu uso a palavra muito assim, eu uso como uma marca para mim, ser fono com amor. Hashtag ser fono com amor. Então, hoje eu luto muito por isso. Não só ver o cuidado de ser profissional, mas sim ser humana, pensar no próximo, pensar em agregar, pensar em multiplicar, seja qual ferramenta e onde for. Então, eu acho que isso é gratidão mesmo a todos. Gratidão mesmo. Obrigada de verdade vocês todos. Hashtag Fono com amor! Arrasou! Carol, como eu faço para te encontrar? Eu tenho o Facebook, Caroline Gomes, e tenho o Instagram, que é @CarolineDeOliveiraG. Tá? Escrever para mim, para ficar mais fácil de poder. Caroline de Oliveira G. Aí a galera já consegue me localizar no Instagram e no Facebook. E aí, para a pergunta, esse no Facebook é só Caroline Gomes, Lê. No Instagram, que a gente usa como arroba, né? @Caroline de Oliveira G. Tudo junto. Sem ponto, sem nada. Para ficar bem legal. @Caroline G. Isso. Caroline G, vê se é isso aqui. Caroline de Oliveira G. Caroline de Oliveira. Isso, tudo junto. Caroline de Oliveira. G. Peraí. Arrasou. Aí eu consigo te achar, eu posso fazer algumas perguntas, mas consegue me achar, pode fazer perguntas, a gente conversa por esses canais e vamos direcionando por aí também. A gente conversa pessoalmente, se for precisar trocar o WhatsApp, a gente troca, conversa pelo WhatsApp também. Boa. Carol, não sai daí que a gente vai conversar, bater o papinho agora aqui no off, beleza? Muito obrigado, hoje foi sensacional, uma super, uma mega, uma hiper live. Fiquem todos com Deus, sexta-feira que vem a gente tem mais, e dia 23 já está marcado lá, com essa super, que nem diz o Fausto Silva, o louco meu, essa super fera, Caroline de Oliveira. Galera, fiquem com Deus, um beijo, e até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo, pessoal, obrigado. Tchau, gente, obrigada.